Fala, torcida tricolor, o jogo acabando aqui entre Chapecoense e São Paulo. Nesse momento, 43 minutos do segundo tempo. Chapecoense 1, São Paulo 1. Um jogo aí para deixar o São Paulino de cabelo em pé, porque o São Paulo pega o último colocado do Campeonato Brasileiro, que tem apenas 10 pontos, uma vitória em mais de 20 jogos e não consegue ganhar o jogo. São Paulo simplesmente abdicou de ganhar esse jogo da Chapecoense, com um monte de chances perdidas. O Rigoni perdeu umas duas chances, o Caleri perdeu mais uma. O São Paulo pega o último colocado e não consegue dar uma resposta para a torcida. Torcedor, realmente é muito preocupante a situação de São Paulo. O Crespo já começa o jogo aí colocando o Éder no ataque, que é muito estranho pra gente que tá acompanhando, porque o Caleri vem pro São Paulo para assumir essa função que o Pablo não tava conseguindo assumir no ataque. De repente, o Caleri nem entra no jogo. O Caleri entra no jogo no segundo tempo, depois que o São Paulo já tá ali, tá ganhando de 1 a 0 ainda, mas não tem ainda definido o jogo. Aí ele entra depois de uns 15, 16 minutos. Hoje, pelo menos, ele colocou o Caleri mais cedo no jogo, né? Colocou aos 16 minutos aí do segundo tempo. Mas mesmo assim é muito pouco. O Crespo precisa arriscar, colocar o Caleri para jogar. E com o Éder aí, que não vinha nem jogando. O Éder tinha até pedido para sair de São Paulo recentemente. Colocou o Éder no time do São Paulo, que é uma coisa que, de verdade, a gente não consegue entender, né? O que acontece que o São Paulo não consegue dar uma resposta pro torcedor. Ficou aí mais de uma semana treinando. Uma semana livre, sem jogos no meio da semana, com o time para montar uma estratégia para enfrentar o último colocado do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense. Aí chega lá na casa da Chapecoense e consegue empatar um jogo ridículo. Um jogo que estava ganhando, era só segurar o placar, tentar pegar o segundo tempo aí, fazer uma pressão em cima da Chapecoense, matar o jogo com o segundo, com o terceiro gol, porque teve chance. Aí o São Paulo não consegue. O São Paulo vai jogar contra a Chapecoense fora de casa. O Crespo muda o time novamente. Todo jogo é um time diferente do São Paulo. A gente não consegue saber qual que é o time titular, porque todo jogo o técnico muda o time. Então dessa vez tirou o Luan do meio do campo, que faz ali aquela sustentação no meio, que faz aquela cobertura da zaga, né? E colocou o Luan no banco para colocar o Éder no ataque. E coloca o Lisieiro no meio campo. Lisieiro, Nestor. Então assim, a gente não consegue entender muito bem qual que é a ideia do Crespo, porque ele não consegue montar uma base para o São Paulo, não consegue estabelecer um time titular. Todo jogo tem um time diferente. Nesse jogo, mais uma vez, ele tira o cara que sustenta o meio campo, que é ali o Luan, coloca no banco, para colocar um time mais para frente com o Lisieiro, que me desculpa, mas o Lisieiro é muito lento. É um jogador que não dá muita verticalidade pro São Paulo. É um jogador que só toca a bola para trás. A gente não consegue esperar nada desse jogador. Esse é um jogador que a gente não consegue esperar nada. O Nestor ainda tenta alguma coisa, né? Dá um passe ali ou outro, finaliza um pouco ao gol. Mesmo o Nestor também tendo essa dificuldade de finalização, ainda arrisca alguma coisa. Mas o Lisieiro é um jogador muito lento. O São Paulo acaba perdendo o poder de marcação que o Luan tem e não ganha um jogador ofensivo, que é a ideia que o Crespo tem, né? Colocando o Lisieiro, um jogador mais ofensivo, que sai mais pro jogo. Então o Crespo tem um jogador de meio de campo que é o Benítez. Provavelmente o Benítez não ficará mais no São Paulo, porque tá muito na cara isso aí, né? O São Paulo só pode relacionar 5 jogadores estrangeiros por partida. Dessa vez deixou o Benítez de fora, como o Galeano tá atuando aí na lateral, no lugar do Igor Vinícius, que tá fora. Acabou que o Galeano entrou nesse time aí dos relacionados e o Benítez saiu do time. Então o São Paulo não tem um jogador que faz essa ligação no meio de campo. O Benítez não dá também, treina direto, mas nunca também entra. A gente não consegue entender qual que é o mistério aí que cerca o Benítez também no São Paulo, né? Não dá para saber. Já é para ir embora também. Provavelmente o São Paulo não ficará com ele. Tem que pagar um dinheiro alto aí para ficar com o Benítez no final do ano, se quiser estender o contrato. Provavelmente não ficará com o Benítez. Então por isso o São Paulo aí monta um time, o Crespo mais uma vez faz um time aí que a gente não consegue entender qual que é a ideia do Crespo. Que pra mim, na verdade, eu acho que até já deu. Acho que o Crespo não é treinador pro São Paulo. Eu já falei isso aqui em diversos vídeos. Eu não vejo ele como um treinador que saiba montar uma estratégia, que saiba modificar o time de uma forma que o time consiga dar uma resposta.
Toda vez ele faz só mudanças. A gente nunca consegue definir um time titular. E essa mudança de hoje foi um exemplo disso. Eu acho que ele tirar o Luan do meio campo, colocar o Luan no banco, que é o jogador que dá uma sustentação ali no meio, colocar o Éder no ataque, que nem o torcedor mais otimista do São Paulo esperava hoje o Éder no ataque do São Paulo. Nem o torcedor mais otimista, porque o Éder não vem nem entrando nos jogos. A gente não vê uma resposta do Éder, não vê ele fazer bons jogos. Não justifica ele estar como o atacante do São Paulo titular. Então, se o São Paulo tem um Caleri no banco, não pode deixar o cara no banco. Tem que pôr o cara pra jogar, pra torcida ver o que tá acontecendo. Então, colocou o Caleri pra jogar. O jogo acabando agora. Faltando aí 2, 3 minutos pra acabar. Provavelmente vai ficar nisso mesmo, 1-1. São Paulo em 13º na tabela do Campeonato Brasileiro. Preocupa bastante, porque o São Paulo tem apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. O primeiro time da zona de rebaixamento tem 23 pontos, mas ainda tem times ainda para jogar, como o Grêmio, que tem jogos a menos, e o Grêmio joga daqui a pouco. Pode até passar o São Paulo também. Então, assim, é preocupante a situação do São Paulo. Vamos ver o que a gente consegue fazer nos próximos jogos aí. Mas torcedor é bem difícil. Quem assiste o jogo de São Paulo vê que o time não dá uma resposta positiva. É difícil. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos. Eu espero que esse Crespo saia do São Paulo o quanto antes, porque, pra mim, esse cara já deu aí. Mas essa é só a minha opinião. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!